Olá pessoal, mais um vídeo de opinião sincera nesse canal. Desta vez a minha opinião sincera sobre um par de caixas fabricado pela Gradiente lá nos anos 80, 81, 82, Master 100, caixas da linha Compo. Então é isso aí, para você que não conhece, nesse canal aqui a gente só conversa sobre essa geração de equipamento, anos 70, anos 80, equipamentos fabricados aqui no Brasil ou lá fora também. A gente faz comparativo, demonstração, lives com bate-papo, eu mostro as compras que eu faço, os garimpos, como a gente chama aí, vídeos também de quando eu vendo os equipamentos, testando os equipamentos, tudo sobre essa geração de equipamentos. Se você gosta dessa geração de equipamento, inscreva-se no canal, ative o sininho e deixa o like aí para ajudar também. Então, Master 100 da Gradiente. A primeira coisa que você percebe nessas caixas, que elas, para quem conhece, óbvio, que elas não são originais. Quer dizer o quê? A estrutura dela é original, mas a pessoa fez um acabamento de acordo com o gosto dele, né? Outro recado que eu gostaria de dar, que eu até acabei esquecendo, eu já fiz outros vídeos de opinião sincera, vou deixar todos eles aqui na descrição. Então na descrição você vai ver opinião sincera 246, 126, GE400, vários equipamentos dessa geração, todos eles vão estar aqui na descrição. E também vou deixar aqui na descrição alguns vídeos referente a essa caixa, a esse exemplar de caixa que eu estou usando como exemplo para dar minha opinião sobre as Master 100, né? Estou usando elas como exemplo. Se você está estranhando aqui um pouco elas aqui, assista os outros vídeos lá que você vai entender por que elas estão assim, tá? Então é isso aí, Master 100, tem aqui o manual original da Master 100, né? Muita gente pergunta, qual que é a potência das caixas, não sei o que. Vamos ver aqui então qual que é a potência delas, ó. Vamos achar aqui, ó. O que ela diz? Potência máxima contínua, 100 watts. É o que diz aqui. A impedância é de 8 ohms, tá? Faixa de operação de potência entre 25 watts e 150 watts. Quer dizer que ela é 100 watts, mas eles indicam aqui que você pode trabalhar de 25 a 150 watts. Ela tem um limite de tolerância aí. Número de vias 3, né? Número de vias, as frequências de transição de 2100 Hz a 8000 Hz, né? Tanto os graves como os agudos, tá? Atenuação do divisor 6 dB por oitava, a gama de ajuste de controles 10 dB. Esses controles, é a minha opinião sincera, eu vou dizer aí, escuta aí que você vai ver o que eu vou falar sobre eles. Que mais? Sensibilidade 96 dB, tá? O woofer de 12 polegadas, né? Aqui eles falam de 300 milímetros, então, né? 30 centímetros, eu acredito que seja, mas é 12 polegadas. Que mais? Tem aqui alguns detalhes do woofer também, o tweeter, né? Eles dizem aqui o tamanho do tweeter, os médios também, tamanho dos médios. Na verdade, essa caixa aqui, como se pode reparar aí nela, né? Ela não é original ao acabamento. E o que mais que não é original? O reparo dos woofers, do médio, e o tweeter. O tweeter foi trocado, foi substituído por um outro tweeter. Assista alguns vídeos aí que você vai ver qual tweeter que está aí. Então ela foi substituída, ela já foi feita uma reforma. Mas a gente vai conversar aqui sobre a opinião sincera sobre as Masters 100, no caso, originais. Aqui eu estou com o catálogo, tá? Aqui foi melhorado nessa caixa? Sim, foi melhorado um detalhe importante aí, tá? E também os woofers foram recondicionados, por quê? Porque é o detalhe que eu já vou comentar aí no vídeo, tá? O que acontecia muito com essas caixas aí. Estou com o catálogo aqui original dessa geração, deixa eu ver se eu acho aqui onde que elas estão, aqui ó. Então aqui você tem a Master 100, ó. Então o catálogo é Master 45, Master 56, Master 67, até 67 eu tenho uma lá, tá aparecendo a bunda dela lá. Master 67, Master 78 também tem uma aí que tá para reformar, no caso, Master 100 e Master 120. Então aqui você tem a Master 100, né? Então como ela era? Ela era assim, cinza, o miolo e as laterais com acabamento de madeira. E a pessoa que reformou ela, reformou nessa característica aí. A gente percebe que os woofers são de cone branco, médio cone branco e tweeter cone branco também, tá? Então aqui todas as Masters usavam basicamente o mesmo tweeter. A Master acho que tem um pouquinho mais forte os tweeters. A única diferença eu acredito que seja na Master 120. Na Master 120 também utilizava todos os mesmos tweeters, né? Eu acho que só na Concert, a Concert que já utilizava um outro tweeter. E por que eu tô falando do Twitter? Porque Twitter é a primeira coisa que eu vou dizer aqui, a minha opinião, né?
Esses tweeters, eu acho que é Selenium, esses tweeters, né? Que é a linha GT, se eu não me engano, da Selenium. Posso estar enganado. Mas os originais aí, os tweeters originais dessa caixa, talvez, a gente não tem com certeza, talvez lá na época, quando saiu, nossa, tocava beleza, agudo bom, agudo cristalino. Eu acho que não, tá? Eu vou ser bem sincero, eu acho que não. Mas também a gente tem que entender o período, né? A época. Lá nos anos 80, não existia esses tweeters só em japonês mesmo, Twitter importado. Caixa importada vinha com esses tweeters, que é o caso desse Twitter que está aí. Um Twitter japonês, Technics, que foi adaptado nessa caixa aí. Então nessa época, só as caixas importadas que vinham com esse Twitter mais com um brilho maior e tudo mais. Resumindo, hoje em dia, se você escuta uma caixa dessa original, você fala, pô, cadê o agudo? Não tem agudo a caixa? Porque você está acostumado com os tweeters que já chegaram no Brasil, né, e tal. Então você tem uma tecnologia um pouco mais avançada com relação aos agudos. E aí os tweeters originais é muito ruim mesmo, repetindo, comparando com o que a gente conhece hoje. Talvez na época não fosse tão ruim, mas sinceramente todas as caixas da Gradiente praticamente dessa geração tem esse tweeter e o tweeter é fraco. Talvez pela idade dele, né? Porque ele trabalha numa alta frequência, com a idade ele perde rendimento. Talvez, pode ser que sim, pode ser que não. Só tendo um DeLorean e voltando lá em 1981, comprando uma caixa dessa e escutando para saber se o Twitter respondia legal ou não. Ah, mas eu tenho aqui uma caixa com o Twitter original. Ela já está cansada, por mais que nunca tenha sido usado o Twitter, ele cansa. E isso é um exemplo do woofer. Então vamos passar aqui para o woofer. O woofer tem esses problemas. Esse woofer de cone branco, primeiro que ele encarde, né? Putz, é branco, tudo, mas encarde. Muita gente vem e fala assim, como que eu limpo? Não tem, né? Você vai limpar com água, no papel. O papel vai penetrar água no papel, vai embolorar, tem muita gente que faz pintura dos woofers, né? O cone branco põe pintura. Só que isso eu já falava há 15 anos atrás, o pessoal fala hoje. Se você jogar uma tinta, o pessoal usava latex, tinta de parede, para pintar. Hoje você tem tintas de tela, aí, você tem mais acesso a outros tipos de tinta, né? Branco, para pintar o woofer. Mas na época o pessoal usava tinta de parede, né? Daquelas que se pinta a parede. Aí, pô, imagina aquela grossura daquela tinta pintando um woofer desse e o papel chupando aquela tinta. Imagina o peso que não agregava ao cone de um alto-falante desse pintado, né? Então você tem que imaginar mudava totalmente a característica do woofer, óbvio. Assim como o recondicionado também muda, óbvio, não tem comparação. Mas esse era um problema grave dos alto-falantes, né? Que eles emboloravam, você vê caixas originais e toda amarelada e tal. Então o pessoal queria deixar branquinho e acabava pintando e tirava totalmente a característica. E o problema maior dos woofers nessa época aí era a suspensão. A suspensão era feita de um tecido trançado grosso, não é que nem uma borracha, né? Apesar que a borracha também tem alguns problemas, né? Tem muitas borrachas aí de alto-falantes JBL e tudo mais que esfarela. Se você vê a caixa, vai experimentar a caixa, cadê o grave? O cone está trabalhando solto ali porque a bobina a borda do woofer já esfarelou. Mas no caso da Gradiente, voltando no caso da Gradiente, como aquele tecido de pano, ele com o tempo ele ia endurecendo, e aí tem um outro problema ainda, que a Gradiente usava uma resina, uma borracha, a gente chamava de massa dum-dum, né? Que é para poder fazer o isolamento da caixa. Você colocava a massa e colocava o woofer em cima dessa massa e apertava. Só que essa massa acabava gerando uma resina com o tempo. Você pega esse tipo de caixa toda marcada embaixo ali com a resina que escorria, porque ela ficava de pé e conforme esse material ia, sei lá, aquecendo ou alguma coisa, ele ia escorrendo uma resina ali e às vezes isso pegava na própria suspensão do woofer e transformava o woofer numa meleca só. Então você pega esses woofers aí, às vezes, com o cone, com a borracha, com a espuma, né? Você percebe que a suspensão acústica ela tem que ser bem... Ela trabalha, tem que ser meio mole, né? E você pega esses cones hoje, depois de 40 anos, duro. A borda está totalmente dura, ressecada. E aí tem, nesse caso aqui é mais difícil porque o cone ele é mais grosso, mais espesso. Mas se você pegar nas versões mais antigas, nas versões mais simples, tipo Master 56, Master 67, então o que acontece? A bobina começava a empurrar o cone e aquela borda ali dura, segurando.
E aí você dava pancada no woofer e a borda dura. E aí você dava pancada na bobina e a bobina acabava fazendo rasgo. Então você pega esses equipamentos, essas caixas aí, perfeitas, nossa, perfeitinha, mas com rasgo no cone, principalmente as menores. Por quê? Porque ressecava a borda e aí a bobina ia trabalhando, o cone duro ia rasgando o cone. Aí carretava um monte de problema. O alto-falante começava a trabalhar torto, aí grudava a bobina, queimava o amplificador. Então é bem complicado. Só lembrando, tudo isso que eu estou falando é com o tempo, né? Então, digamos, se você analisar um equipamento 40 anos depois, nem a própria Gradiente, como eu já comentei isso em outros vídeos de opinião sincera, imaginava que as pessoas iam estar cultuando esses aparelhos, essas caixas 40 anos depois. Não, acho que ela nem imaginava isso. Se ela imaginasse isso, ela nem faria isso, né? Porque a tendência do mercado é querer vender os equipamentos. Então lançava equipamento novo e ia vendendo. Mas então, voltando ao woofer, é isso aí. Isso acontecia muito nesses woofers. E aí, a gente tem aquele dilema, né? Tá, mantém original ou recondiciona? Mantém original ou recondiciona? Cara, eu acho assim, que vai depender muito de como está o woofer. Se ele tiver muito ressecado, muito duro, com o cone muito judiado, recondiciona, que foi feito aqui nesse conjunto. Foi pego a carcaça, né? Muita gente, eu tenho alguns problemas aí de caixa que a pessoa arrancou o woofer original e botou o sub de carro. Nunca faça isso. Pegue a carcaça e recondicione. Manda alguém recondicionar, que foi feito aqui, tanto no woofer como no médio, tá? Então foi feito a recondicionagem e é uma coisa aconselhável fazer dependendo do estado de conservação do teu cone. Tem que estar muito bom, a suspensão tem que estar bem mole, não pode estar muito dura para você tentar manter o cone original. Senão, recondiciona porque não tem jeito. Então, uma das coisas que é o problema dessa linha Master da Gradiente é a durabilidade do cone, né? 40 anos depois, esse tipo de cone já está totalmente detonado, principalmente, como eu já falei, as pequenas, as Masters pequenas têm esse problema aí, tá? Então esse é um problema dessas caixas aí. Já no médio não acontecia muito isso. O médio não resseca e tudo mais. Mas aqui provavelmente a pessoa já emendou e fez tudo, né? Não vai deixar um cone preto e um cone branco. Já fez tudo. Uma das características que a gente normalmente encontra essas caixas é com os miolinhos amassados. É brincadeira, né? Acho que toda criança na vida, nos anos 80, pegou o dedo e enfiou num cone desse. Todos, assim, é muito difícil. Você pega, às vezes, uma caixa que, cara, você tira a tela dela, assim, parece que tá zero, nunca foi tirado a tela. Aí, quando você abre, o cone é amassado. Isso quer dizer o quê? Um dia ou outro ela ficou sem a tela e alguma criança foi lá e enfiou o dedo no cone. É impressionante isso. Bom, e aí, né, como eu já disse, os Twitters, foi feito um upgrade muito bom aqui no Twitter, né? Aí, ó, quem tá aí. Tá escutando aqui, ver se eu tô falando a verdade, na minha opinião sincera. Bom, então os tweets foi feito esse upgrade aí, que é muito melhor. Hoje em dia, com o acesso que você tem dos tweets, é bom fazer isso mesmo nas caixas. Que o Twitter original é só se você não gosta mesmo de agudo, né? Gosta de agudo bem fraco, aí você pode manter o original. Bom, outra característica, outro problema, na minha opinião, dessas caixas aqui, são os divisores. Mas a gente cai no mesmo dilema do outro. É o tempo que faz isso, né? Então você tem aqueles atenuadores ali de médios e agudos. E é utilizado um potenciômetro de fio que, cara, isso aí dá mais mau contato do que benefício hoje em dia. Como eu disse, talvez lá na época, nossa, você consegue controlar o agudo, ele funcionaria perfeitinho, fazia regulagem. Mas com o passar do tempo, esses potenciômetros aí já começam a ficar falhando. Às vezes você está escutando a caixa e, pô, parou o agudo, o que aconteceu? Vai mexendo no divisor, ali no volumezinho, no potenciômetro, tá com mau contato, né? Tá com mau contato. Então, eu acho que na época poderia ser um benefício e tudo mais, mas hoje eu acho que vale a pena eliminar isso aí, você deixar tudo no máximo ali mesmo e não ficar mexendo, porque o mau contato vai te prejudicar, vai te dar muito mais prejuízo, na minha opinião, do que um próprio benefício de você ter uma regulagem a mais ali, ok? Bom, mas e o som das caixas? Você não vai falar, não vai ligar as caixas? Não, eu não vou ligar as caixas, tá? Você vai escutar elas aí nos vídeos que eu deixei aí, não vou ligar elas aqui. E o som das caixas, como é? É bom ou não é? Cara, se você for ver bem assim, relativo à época, é uma caixa com um som muito legal, muito agradável. Tanto é que ela era a top, né?
dessa linha mais simples é a top. Master 100 seria a top. Você tem a Master 120, mas a Master 120 foi muito pouco vendida. A 100 acho que é a mais vendida. E ela tem um som bom, agradável, bom, gostoso, né? Aqui principalmente nesse modelo aqui, nessa espécie aqui, nesse exemplo que eu tenho aqui, ela tem um som muito bom porque foi utilizado no Twitter ali. Então ela tem um som bom, grave, gostoso e tudo mais. É uma caixa interessante nos dias de hoje, pegando bem conservada, bem estruturada, ou até mesmo pode até estar recondicionado os woofers, os médios, mas sendo uma recondicionagem bem feita, você tem um som legal, um som gostoso. Mas aqui nesses vídeos, né, eu gosto de fazer os pontos positivos e os pontos negativos. Então vamos lá, vamos pelos negativos. Eu já devo ter falado tudo isso, vou repetir, mas os pontos negativos, na minha opinião, é o tempo, o woofer, né, ele acaba enrijecendo a suspensão, já falei isso. O tweeter, também com o tempo ele perde rendimento, você tem que trocar por outro. O ponto negativo é os divisores, que ele com o tempo, mas tudo isso com o tempo, né, o potenciômetro acaba ficando estranho, com mau contato e tudo mais, também é um ponto negativo. Os pontos positivos, é uma caixa compacta, não é muito grande e dá um som legal, um woofer de 12 polegadas, bem bacana. Ele tem uma sequência de LEDs ali, indicando para você a potência que você está injetando nas caixas, que é bem interessante, para você saber a hora que ela já está com excesso de potência. Ela acende um LED vermelho ali, te dizendo, ó, tá com um pico de potência, tem que baixar um pouquinho o volume, né? Bem bacana. Telas bem bacanas, conexões atrás bem bacana, e aquele problema maior no caso, né? Esses são os pontos positivos, mas um dos pontos negativos o problema maior desse tipo de caixa é o material que ele era feito, né? Esse aglomerado, a gente já teve várias discussões sobre isso, mas o aglomerado, eu acho que a intenção do aglomerado não era custo, não era nada, mas sim a acústica, né? Talvez eles tinham essa lógica aí, digamos assim, que a acústica do aglomerado era melhor, então fazia de aglomerado. Posso estar falando besteira, né? Se você for pegar um engenheiro da Gradiente lá, não, mas usava aglomerado, quer dizer, não era eles que faziam as caixas, né? Mandavam fazer as caixas e faziam as caixas com aglomerado porque era mais barato, não sei. Só sei que esse aglomerado esfarela, é bem complicado, mas eu acredito que a acústica dele seja melhor do que uma caixa. Eu tenho uma caixa ali atrás, que ela é feita de MDF, lá nos anos 80, e se duvidar, a acústica do aglomerado é melhor do que de MDF, tá? Então é isso aí, eu acho que eu falei tudo aqui da Master 100, pelo menos o que eu imagino, o que eu acho, né? Se você tem alguma coisa que não concorda com o que eu falei, ou algum detalhe a mais que eu esqueci de comentar aqui, deixe nos comentários. E é isso aí, acompanhe o canal. Master 100, opinião sincera sobre a Master 100, eu acredito que deu para entender mais ou menos qual é a situação dessas caixas aí. É isso aí, valeu!